Provavelmente esse vai ser o vídeo mais polêmico do canal, mas que se dane. Eu não tenho nada a perder porque eu não tenho audiência nenhuma. E mesmo se tivesse, eu tenho certeza que eu seria cancelado alguma hora. Então, quando eu vi esse caso do PC Siqueira e como que as pessoas reagiram a isso, eu percebi que eu tinha algumas coisas pra comentar sobre. Então eu separei alguns pontos pra comentar aqui, então bora aí que a treta comece. Verdades incômodas continuam sendo verdades. Tenta colocar o seu emocional de lado e analisar logicamente o que eu digo. Eu sei, é difícil, mas é importante pra se descobrir a verdade. Enfim, ponto número 1. Pedófilos não são abusadores. São pessoas atraídas por crianças. Esses termos geram muita confusão e é um dos motivos do ódio desproporcional que esse grupo sofre, fazendo as pessoas desejarem a morte da pessoa ou querendo espancá-la, mas não é o único motivo. Esse ódio desproporcional acontece mesmo com aqueles que apenas sentem essa atração. Muitas pessoas querem que os pedos morram, ou até coisas piores, apenas por conta da orientação sexual deles. Mas é importante ressaltar que a pessoa não escolheu ser assim. Como dizia Schopenhauer, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Leve isso em consideração. Se não se escolhe ser hétero, se não se escolhe ser gay, então não se escolhe ser pedo. E isso tem a ver com o terceiro ponto. A pedofilia é uma doença mental? Se sim, pode ser tratada? Ou até mesmo curada? Se você respondeu sim para essas perguntas, tu também tem que acreditar na cura gay. Só assim você permanece com suas crenças coerentes. Senão não faz sentido. Por que existiria cura pedo, mas não cura gay? E eu não tô fazendo juízo de valor aqui. Nós estamos falando sobre a existência, e não sobre se deveria existir. Não confunda as coisas. E sobre a primeira questão, sobre se é uma doença mental, essa é uma discussão bem interessante que eu gostaria de me aprofundar. A gente teria que entrar na definição de doença mental. Tipo, o que seria exatamente isso? Um comportamento indesejável e prejudicial para a sociedade? Ou para o indivíduo? Essa definição não esclarece totalmente as coisas. Você precisa responder: indesejável para quem? Prejudicial para quem? A sociedade é composta por grupos, e esses grupos têm vontades diferentes. Quem decide o que é uma doença mental? E por que uma doença mental é uma doença mental? Quais são as características exatas para ela ser considerada uma? E isso é um tópico interessante. As pessoas chamam os pedos de doentes mentais para tentar ofender e demonstrar o seu ódio, mas se nós definirmos doença mental como um comportamento que é prejudicial para a sociedade, ou que é indesejável por ela, o peso dessa palavra cai bastante. Só porque alguém possui uma doença mental não significa que ela seja retardada ou maluca. Então, se tu começa a analisar o significado mais profundamente de doença mental, o peso dessa palavra diminui. Agora vamos falar sobre consentimento. No Brasil, a idade de consentimento é 14 anos. Abaixo disso é considerado estupro de vulnerável na lei. Mas afinal, o que é consentir? Por que uma pessoa de 13 anos não poderia consentir, mas uma pessoa de 14 poderia? O nível de maturidade e conhecimento de uma pessoa de 14 para uma pessoa de 13 não muda muito. E digo mais, existem pessoas de 13 ou 12 que possuem mais maturidade e sabedoria do que pessoas de 16, ou até mais velhas. Então vem o questionamento: por que uma pessoa de 13 que é mais madura e sábia, que possui mais conhecimento das coisas e tal, não poderia consentir, mas uma pessoa imatura e ignorante de 14 poderia? Qual que é o sentido disso? Eu acho que seria melhor usar outro termo em vez de idade de consentimento. Até porque, o que significa consentir? Você permitir? Aceitar? Ser uma ação voluntária, não é? Se você usar essa definição de consentimento, então a idade de consentimento é muito menor. Uma criança de 3 anos já é capaz de dizer sim, não e expressar suas vontades. Já se você falar que consentimento exige um conhecimento sobre o que tá rolando, tipo você entender o que tá se passando, eu já vi muitas pessoas abordarem esse ponto, sabe? A pessoa que é muito jovem, ela não entende direito o que tá acontecendo e é por isso que ela não pode consentir. Ela não tem plena ciência da onde que ela tá se metendo, ou ciência suficiente para consentir. O que obriga a pergunta: quanto que é o suficiente? E também não dá pra colocar numa caixinha
um coletivo inteiro e falar: esse coletivo inteiro não consegue fazer X. Muitas vezes esse não vai ser o caso. Então, mesmo se nós usarmos a sua definição de consentimento, de que é necessário você ter um certo conhecimento sobre o que está rolando, você entendendo o que você está se metendo para você consentir, ainda assim não dá para fincar uma idade em específico. Tipo, a partir dessa idade você pode consentir, abaixo disso não pode. Isso não faz sentido. E também fica meio arbitrário se tu não explica, se tu não define quanto conhecimento é necessário para consentir. Então pensa nisso. Se você vai usar essa definição que exige conhecimento, além da permissão da pessoa, defina o que essa pessoa precisa saber exatamente, em qual nível. Agora, próximo ponto. Eu já vi pessoas falando que o mero consumo de material ilegal desse tipo, você sabe do que eu tô falando? CP, café, Clube Pinguim, Cheese Pizza, Campus Party, Cu Preto, que o mero consumo desse material é prejudicial para a vítima ou para a sociedade. Mas o mero ato de consumir não necessariamente prejudica outras pessoas. Na verdade, isso pode ser uma válvula de escape pro cara não abusar de ninguém, controlar os seus desejos. Assim como é a pornografia para a redução de abusos. Quem apenas consome, ou seja, não compra, não comenta com os outros sobre, não incentiva, não divulga, apenas assiste, não tá fazendo mal pra ninguém. Ou, como eu disse, talvez pra si mesmo. Mas por ser um assunto polêmico, as pessoas tentam fazer malabarismos pra de alguma forma defender que tem um impacto negativo sim nas outras pessoas. Necessariamente, em todos os casos. Sério, deixa o emocional de lado. Tu não vai vencer o debate se não souber separar as coisas. E nem vai conseguir pensar claramente. Certas pessoas que consumissem não cometeriam crimes e não causariam sofrimento a outras pessoas por conta de seu desejo. Como meu pai diz, cada caso é um caso. Evite colocar um grupo inteiro numa caixinha e falar: esse grupo é sempre prejudicial, ou sempre fará coisas ruins, sempre trará consequências negativas, em todos os sentidos, para todos os fins. Não faz sentido, isso não faz sentido. Você tem que especificar para qual fim que é benéfico, para qual fim que é prejudicial, entende? Se você não especificar para quê, quando você afirma que algo é ruim, a sua frase não faz sentido. Beber água é bom? É ruim? Para quê? Para alcançar qual objetivo? A água é uma forma eficaz de matar a sede, mas não de morrer de sede. Entende o que eu tô te dizendo? Agora vamos pro próximo ponto. A construção social cria e amplia traumas de abuso. Se não fosse por conta da construção social, muitos traumas não teriam surgido nas pessoas. E vários outros teriam tido um impacto menor na saúde mental dessa pessoa, na quantia de sofrimento que ela teve. Nas outras espécies de animais, o estupro acontece também. Só que não tem toda uma construção social, a sociedade falando a todo momento pra ti que é algo nojento, errado, horrível, etc, etc. Então, quando um macaco é estuprado, muitas vezes, pouco tempo depois, ele tá ali, de boa, como se nada tivesse acontecido. Justamente porque não tem esse peso da construção social, que torna tudo bem mais terrível. Para eles é algo muito mais normalizado. Assim como era para nós a escravidão, há alguns séculos atrás. A sociedade influencia o quanto que a gente acha uma ideia terrível ou agradável. Por isso que escravidão e racismo hoje em dia têm um peso bem maior do que séculos atrás. Então, grande parte do sofrimento por conta dos abusos sexuais não existiria se não fosse por conta da sociedade, do peso que a sociedade dá para esses abusos. Outra coisa que eu gostaria de comentar. Além da confusão do termo pedófilo com abusador, as pessoas também confundem criança com adolescente. Se atrair sexualmente por adolescentes não é pedofilia, é efebofilia. Então, parem de forçar a barra. Mesmo que o cara tenha 60 anos e ele esteja se relacionando com uma garota de 16, isso não é pedofilia. Afinal, 16 anos já é adolescente. E outra coisa que eu queria comentar é sobre a diferença de tratamento que as mulheres que se interessam por caras mais novos e os caras que se interessam por mulheres mais novas. A sociedade julga e critica muito mais pesadamente um homem se relacionando com uma garota nova do que uma mulher se relacionando com um garoto mais novo. E essa diferença também ocorre com os abusos. Um homem fala que foi abusado sexualmente por uma mulher e as pessoas riem dele. Já ao contrário não. Meu Deus, que absurdo! E eu queria entender melhor essa diferença de tratamento.
mulheres pedófilas ou abusadoras estão menos erradas do que os homens que fazem isso? Por que um homem que pratica pedofilia seria um caso mais grave do que uma mulher praticando o mesmo? Eu queria entender melhor o pensamento das pessoas que acreditam nisso. E agora, para fechar com chave de ouro, outra questão polêmica. Praticar pedofilia é errado? Essa pergunta não faz sentido. A resposta não pode ser sim e nem não, porque a justiça nem sequer existe. Eu já discuti esse tema com algumas pessoas e eu nunca vi alguém dando uma justificativa boa pra não só pra isso, mas qualquer outra coisa ser errada. No sentido de nós não devemos fazer X coisa. Sério, como que tu fundamenta essa crença? Digamos que você diga, é porque causa sofrimento. Só dando um exemplo, tá bom? Aí vem a pergunta. Por que causar sofrimento seria um motivo suficiente para algo ser errado? Aí, nesse caso, você poderia responder que é porque a pessoa é inocente, e inocentes não merecem sofrer. E, de novo, vem a pergunta. Por que inocentes não merecem sofrer? Aí você responde, e eu pergunto de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qual que é a base disso tudo? Tu vai ficar num loop infinito? Se tu ficar num loop infinito, dando uma justificativa diferente para cada uma das suas premissas, o teu argumento nunca vai se completar, entendeu? Afinal é um loop. E se tá incompleto, a conclusão de que praticar pedofilia é errado não faz sentido. Ou você poderia fazer uma parada arbitrária. Causar sofrimento a inocentes é errado por conta desse motivo primordial aqui. Não tem nada antes dele, entendeu? Isso daqui é a base de tudo. Esse é o valor fundamental. E daí você coloca esse valor fundamental na mesa e vem de novo a pergunta. Como você sabe? Vai falar, é auto-evidente. Isso é óbvio. Senso comum? Não, cara. Por isso que é uma parada arbitrária. Você parou num ponto específico em que você não consegue mais justificar. É uma premissa base sem fundamento. E eu já gravei um vídeo sobre isso, chamado Defesas Estúpidas para a Existência da Justiça. Então, se quiser entender melhor por que a justiça não existe, assiste lá. E se vier alguém falando pra eu me churrascar por conta das coisas que eu disse nesse vídeo, ou vier defender pena de morte pra quem tem essa orientação sexual, bom, eu não sei se tu acredita em Deus, eu não acredito, mas se ele existir, eu espero que ele te dê em dobro o mal que você tá desejando. Por esse vídeo é isso, até mais.